pessoal, tudo bem? Conforme prometido, eu vou dar continuidade no Evangelho de João para quem não conseguiu estar na reunião de domingo e que está acompanhando as reuniões que se reúne com a nossa turma e que está acompanhando os vídeos também, né? Então, mas esse vídeo pode ser para quem quiser. Quem quiser acompanhar não tem problema, quem quiser comentar, até quem está no grupo não se reúne com a gente, pode comentar, observar, fazer observações de alguma outra parte, porque é importante para a gente ver, às vezes alguém pensou alguma coisa e percebeu alguma coisa que a gente não percebeu, tá bom? Lembrando que o último capítulo antes desse, o Evangelho de João 9, foi uma live. Participaram a Mércia, eu, a Tati e a Thaís, né? Mas aí o pessoal pode ser que estejam acompanhando de outra forma depois de gravado, porque fica gravado, tá bom? Jesus ali curou, Jesus já vem tendo um debate, uns debates com os judeus, mais especificamente os fariseus, faz alguns capítulos. E no capítulo 9 ele cura um cego e quem te curou, porque fez isso e tal. Os fariseus sempre preocupados, os judeus, os religiosos da época sempre muito preocupados com o status, com a fama. Eles queriam ser sempre os mais admirados, né? Eles queriam ser os donos da verdade. E Jesus vem trazer o que é realmente a verdade. Isso não quer dizer que a gente tem que estar fechado para mudanças. Ao contrário, a gente tem que estar, depois de 2000 anos que nós se afastamos, vamos dizer assim, não se afastamos, que o Evangelho vem se tomando uma rota um pouquinho diferente, beleza? E passando 2000 anos, você desvia 1 grau aqui, mas lá na frente, 2000 anos depois, como é que está isso? Né? Bem diferente do que foi. E eu creio que a gente vai morrer tentando voltar. Tem que estar aberto, tem que ter coragem, mas não vamos conseguir chegar a um evangelho do jeito que a igreja primitiva foi, tá bom? Nem suportaríamos também a perseguição. Cada igreja tem o seu tempo, a sua glória e sua perseguição, né? Então vamos lá. Na minha o título está assim: eu sou o bom pastor. O primeiro versículo diz: em verdade vos asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Fazendo uma pausa aqui, Jesus está fazendo uma analogia sobre o apacentar de ovelhas, os pastores, que era algo muito praticado, criação de ovelhas nessa época, em alguns lugares até hoje, muitos lugares, né? E ele fala assim: olha, o verdadeiro pastor entra pela porta. Aquele que não vem pela porta não é o verdadeiro pastor. O porteiro abre a porta para o que é o verdadeiro pastor, né? E ele chama suas ovelhas
E as suas ovelhas ouvem a sua voz porque conhecem a voz do pastor. Eu não sei se você já viu um vídeo, mas você pode pesquisar no YouTube um vídeo que muitas pessoas tentam chamar as ovelhas, um aprisco assim grande. Muitas pessoas fazem a tentativa de chamar, de atrair as ovelhas, chamando, gritando. E as ovelhas não escutam essas pessoas aleatórias. E aí, quando o verdadeiro pastor ele grita do seu jeito ali, ele emite um som com a boca, as ovelhas já, opa, esse é o pastor. É muito interessante, eu posso até deixar na descrição do vídeo, no YouTube, para você acompanhar e ver como é que a ovelha realmente conhece a voz do pastor. Quando Jesus faz essa analogia, como sempre, Jesus está fazendo uma analogia muito perfeita. E aí ele fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E ele as guia para fora. E depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, no final do 4 aí, e elas a seguem, porque reconhecem a sua voz. Então Jesus está meio que dando uma direta, não indireta, mas uma direta, para os judeus e religiosos da época mais uma vez. De acordo com aquilo que Jesus falava e fazia, e mostrava e ensinava, quem fosse sua ovelha ouviria e o seguiria, porque reconhece a voz do pastor. Aqueles que não fossem ovelhas, obviamente questionariam, obviamente criticariam, não ouviriam a voz, porque não conhecem o pastor. Então é uma analogia muito perfeita de novo que o Senhor faz. No versículo 5, todavia de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Está vendo? Nesse vídeo que eu vou deixar, você vai ver que pessoas aleatórias chamam, gritam, berram, tentam de tudo quanto é jeito, as ovelhas não ouvem. É isso que o Espírito faz com aquele que é verdadeiramente uma ovelha. A ovelha começa a ouvir coisa estranha, voz estranha, ela, opa, peraí, isso aí não vem de Jesus não, né? Não é porque vem de um púlpito, não é porque vem de um templo, não é porque vem de uma denominação, não é porque vem de uma paróquia, não é porque vem de um... Não, a religião não certifica que a palavra vem de Deus. Tem gente que fala assim, não critica o ungido, não critica a palavra que vem do altar. Não, mas o altar já é um outro assunto, mas o altar já não existe faz tempo. O altar era para sacrifício no tempo. Isso é judaização do que era para ser a reunião da igreja. E a gente tem que questionar, indagar, tem que tentar ser sutil, tentar ser minucioso naquilo que nos é falado. Por quê? Porque a ovelha sabe quando é Jesus, e quando não é Jesus ela, isso aí não tem nada a ver, descarta, porque a ovelha conhece a voz do pastor, tá bom? Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado que ele havia falado. Versículo 7. Sendo assim, Jesus disse de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor e ele é a porta das ovelhas. Ele é o grande eu sou. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. As ovelhas não os ouviram, mas teve muita gente que ouviu, né? O caso de Jeremias, no caso de Ezequiel. A Tata fez uma pergunta, esses são os falsos profetas? Sim. Quando Deus, o grande eu sou, ele promete que vai vir pessoalmente apacentar suas ovelhas, isso tá, eu não vou para lá para não tomar tempo. Isso está em Ezequiel 34 a partir do 11. Se você quiser ler o capítulo inteiro, Ezequiel 34. Ezequiel, como Jeremias, profetizou muito conserto. E aí o Senhor repreende os falsos pastores, aqueles que arrancavam o couro das ovelhas, como muitos fazem hoje, a maioria. Tem muitos sinceros? Tem, lógico que tem. Mas grande parte da liderança, principalmente no Brasil,
se aproveitam das ovelhas, se aproveitam daqueles que querem servir ao Senhor. E isso acontecia também naquela época. Não é uma coisa nova, não é uma coisa nova, não é uma coisa do tempo de agora. Então desses daí, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Desses daí que Jesus está falando. Em Ezequiel mesmo 34, você vê que os pastores arrancavam o couro das ovelhas, literalmente. Nessa analogia que o Senhor já fazia no Antigo Testamento. E aí lá no versículo 11 ele promete: eu pessoalmente vou apacentar as minhas ovelhas. Chega de pastores fraudulentos, chega. E aí o Senhor encarna através de Maria e vem apacentar as suas ovelhas. Então João 10, quando ele vem e fala: eu sou aquele pastor, o bom pastor, ele está dizendo: eu sou aquele pastor que prometeu lá em Ezequiel que pessoalmente vinha apacentar suas ovelhas. Ele usa a palavra pessoalmente, e ele veio mesmo. Então João 10 é o cumprimento de Ezequiel 34, 11. Não só de Ezequiel 34, 11, mas especificamente falando. Jesus continua: eu sou a porta, qualquer que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Porque o pastor conduzia as ovelhas para fora para comer e depois levava para o aprisco de novo. Então Jesus está falando: eu sou a porta. Ou seja, o único caminho legal para o aprisco é a porta. A não ser que você pule o muro, você tenta entrar de outro jeito, mas a ovelha não faz assim, a ovelha passa pela porta. E Jesus está falando: eu sou o único caminho para entrar, sair, se alimentar, ser apacentado. Eu sou a única passagem para as ovelhas. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí ele confirma falando, ele vai continuar falando. Eu vou cortar o vídeo para não ficar grande e vou postar essa primeira parte. Se alguém quiser comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, falar sobre alguma parte, a gente já pode falar sobre a primeira parte, tá bom? Que eu acabo falando um pouco mais do que eu programo e o vídeo fica grande. Mas ele acaba confirmando que o verdadeiro pastor dá vida pelas ovelhas. Se alguém fosse ali matar uma ovelha, o pastor lutaria por essa ovelha. Ele brigaria. E se Davi mesmo foi um exemplo, um homem segundo o coração de Deus, que lutou com um leão para defender a ovelha. E é isso que o Senhor faz. O Senhor se coloca no nosso lugar e dá a vida por nós, e deu a vida por nós. Amém? Deus abençoe nessa primeira parte. Daqui a pouco depois a gente coloca a segunda parte e vamos comentando sobre isso aí, se vocês quiserem, tá bom? Abraço.